Fala pessoal, tudo bom? Como é que estamos? Professor Alexandrino, vamos resolver três questõezinhas sobre pirâmides, tá? Três questõezinhas pegando, digamos assim, 90% do conteúdo de pirâmides. Vamos passar por todos os segmentos notáveis, área total, volume, área lateral. Nós vamos fazer um apurado, como se diz, né? Vamos fazer um apurado geral, tá? Estamos eu, a Nina e o Pipo, estamos contigo, hein? Vamos lá. Toma para ti o conselho que dá aos outros. Como eu já disse, seja você a mudança que tu queres, beleza? Seja a mudança que você tanto quer. Que nós possamos chamar a responsabilidade para nós. Não é fácil manter o discurso alinhado com a prática. Isso não é fácil. Mas nós temos que tentar todos os dias, beleza? Vamos lá. Quando a área da base de uma pirâmide quadrangular regular de 12 metros de altura mede 100 metros quadrados, sua área total em metros quadrados é. Vamos lá. Primeiro, a pirâmide é quadrangular, então a base é um quadrado. Ele está dizendo que a altura da pirâmide vale quanto? Vale 12. Então você tem aqui esse segmentozinho, ó. Opa! Você tem esse segmentozinho, ó, saindo do vértice da pirâmide e indo até a base, ó. Quando chega no centro da base, para que ela seja uma pirâmide reta, você tem que chegar formando 90 graus. Tranquilo? Bom, ele está dizendo que essa altura é 12. Então eu vou colocar 12 aqui, ó. O que mais ele diz? Que a área da base é 100 metros quadrados. Pessoal, pensa comigo. Eu disse para você um dia que para eu calcular a área da base, eu preciso olhar para quem é a base. Qual é a figura que vai formar a base? Isso é uma indicação, tanto que vale para a pirâmide, como vale também para o prisma, tá? Então, a primeira coisa que eu vou trabalhar aqui, ó, é a área da base. Quando eu trabalho com a área da base, eu digo assim, qual é o polígono? Qual é a figura que forma a base? Alexandrino, a base é um quadrado. Beleza. Então, a área é lado ao quadrado. Isso aqui é a fórmula, tá? Isso é a fórmula. Agora, como é que a gente calcularia a área da base? Aí a gente faz, ó, a área da base é a aresta da base ao quadrado. Ele está dizendo que é quanto? Que é 100. Então, pronto. 100 vai ser igual a aresta da base ao quadrado. Eu chego à conclusão que a aresta da base vale quanto? 10. Então, calculei a aresta da base, por exemplo, esse segmento 10. O que ele pede? A área total. Eu já tenho a área da base. Para a área total, eu preciso só da área lateral. Para eu calcular a área lateral, eu preciso da área da face. E para eu calcular a área da face, eu já tenho a aresta da base. Falta determinar o quê? Só a altura da face. Também conhecida como sendo o quê? O apótema da pirâmide. Alexandrino, onde está esse elemento? Está aqui, ó. Esse elemento, vamos colocar uma outra corzinha aqui, ó, vermelho. Tá aqui, ó. Esse é o apótema da pirâmide, também chamado de quê? Também chamado de altura da face. Ora, mas aí eu posso ligar. Alexandrino, não é que ficou 90 graus? Sim, ficou 90 graus. Só que, na verdade, deixa eu só apagar aqui para dar uma ideia que você pode fazer o triângulo por dentro, né? Então, você tem um triângulo ali e esse triângulo é o quê? Rapaz, aquele triângulo ali é um triângulo retângulo. Então, acabou-se. Se é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Mas aí o cara diz assim, Alexandre, peraí. Isso aqui que você está pintando é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo. Beleza. Mas, Alexandrino, quem é um dos catetos? 12. E o outro? Ah, observou bem. O que é que a gente faz? Se você tem, preste atenção, o lado do quadrado sendo 10, então essa medida vale quanto?
essa medida vale 5. Por que, Alexandrino? Porque quando você tem um polígono regular, a distância que vai sair do centro dele até o lado, formando 90 graus, quando a gente fala distância, já parte do princípio que vai ser a menor, tá? Então, essa distância, ela é o quê? O apótema, tá certo? Então, para o quadrado, é a metade do lado. Então, quando eu olho para aquele triângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, 2. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho h ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E aí, eu vou ter, ó, h ao quadrado vai ser 144 mais 25. 144 mais 25 dá 169. Então, quanto é o H? 13. Alexandre, o que é mesmo esse H? Ele é o apótema da pirâmide, também conhecido como a altura da face. Eu vou colocar aqui, ó, apótema da pirâmide, tá? Também conhecido como altura da face. Altura da face lateral. Pronto. Já tem altura? Já. Então eu já posso calcular a área de uma face. Então vamos lá. Área da face. Alexandrino, eu preciso calcular todas? Não, eu não preciso. Por quê? Porque como a pirâmide é uma pirâmide regular, todas as faces são congruentes. Então eu calculo uma, multiplico pelo total. Beleza. Entendi. Então, vamos lá. A área de uma face, eu vou usar a fórmula base vezes a altura dividido por 2. Então, vai lá e substitui a área de uma face, vai ser a base, é a aresta da base, que é 10, a altura é 13, não é a altura da pirâmide, é a altura da face. Então, eu vou chegar à conclusão que isso aqui vale quanto? 65. Então, descobri, acabou. Vou agora para a área lateral. Bem aqui, olha a prática que eu te disse, ó. Você não precisa ter a letra bonita, você precisa ser um pouquinho organizado, tá? Então, nós vamos para a área lateral. Quando você tem a área lateral, qual é a fórmula, Alexandrino? Vamos lá. A área lateral, eu estou vendo o espaço acabando, mas eu também estou aqui me organizando, tá? Letra bonita eu não tenho, não. Mas eu tenho uma certa organização. Então, peraí que a letra azul é padrão, meu irmão. Começa de um jeito e termina pelo mesmo jeito. O N é 4, porque é um quadrado, e uma face é 65. Então, a área lateral vai ser quanto? 260. E aqui a gente termina. 5. Quem vai ser a área total? Vamos lá. A área total é a área lateral mais a área da base. Substituindo, a área total vai ser 260 mais 100. Então, a área total vai ser igual a 360. Olha a unidade, metros quadrados. Quase que não dá, meu irmão, mas deu, tá? Então, aí você vai lá e marca o item B. Tranquilo? Questão que fala sobre pirâmide quadrangular. Aqui é o vértice da pirâmide, tá? Vamos para a próxima. A base de uma pirâmide é um triângulo equilátero. Opa! Triângulo equilátero. Já é outra base, tá? Cujo lado mede 4. Sendo a altura da pirâmide igual à altura do triângulo da base, o volume da pirâmide. Então, eu vou logo fazer aqui um rascunho. O volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura, dividido por 3. A altura não tem problema, porque a questão te deu. Aí deu não, mas ela deu indicação. A altura da pirâmide é exatamente igual à altura do triângulo que forma a base. Foi mesmo, Alexandrino. Então vamos lá, primeiro. Vamos trabalhar aqui com a base? Alexandrino, quem é a base? Triângulo equilátero. Então, se é um triângulo equilátero, vamos trabalhar aqui com o triângulo equilátero.
Eu vou colocar aqui para você, ó. Tá aqui o bonitinho. Beleza. Os vértices A, B e C. É um triângulo equilátero que tem lado quanto? 4. Então, isso aqui é 4, 4 e 4. Como é que eu calculo a altura dele? Seria esse segmento. Isso aqui é a altura, tá? Que eu vou chamar carinhosamente de H minúsculo. Nesse caso, o H é L raiz de 3 sobre 2, a altura do triângulo equilátero. Então, a altura vai ser quem? 4 raiz de 3 sobre 2. Então, a altura vai ser 2 raiz de 3. Eu, não sei se você percebeu, mas eu troquei. Então, a altura é 2 raiz de 3. Se eu já calculei a altura da face, já tenho a altura da pirâmide, que é 2 raiz de 3. Só que a questão pediu também o quê? O volume. Então eu preciso da área da base. Quem é a área da base? Vamos lá. A área da base é a área do polígono, triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso é a fórmula. Aí, vamos substituir, tá? Substituindo, eu vou ter, ó, a área da base vai ser o L é quanto? 4. 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base vai ser quanto? 4 raiz de 3. Se a área da base vale 4 raiz de 3 e eu já calculei a altura, então acabou-se, tá? A altura é igual o H, que é igual a 2 raiz de 3. Acabou-se. Quem é o volume? O volume de uma pirâmide tem fórmula. Qual é a fórmula? Volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Alexandre, não precisa fazer a figura, não? Não, nesse caso não precisa. Não é algo fundamental eu estar vendo a figura, tá certo? Não mexe com... São sempre segmentos diretos, então não há necessidade, tá? Então, o volume vai ser... Vamos lá, quem é a área da base? 4 raiz de 3. Quem é a altura? A altura é 2 raiz de 3. Dividido por 3. Multiplica quem está dentro com quem está dentro. Quem está fora com quem está fora. 4 vezes 2, 8. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9, 3. Sobre 3. Vai embora. Então, quem é o volume? O volume é igual a 8 centímetros cúbicos. Nesse caso, eu só marcaria a opção que está marcado aqui, o item C. Porque ele já chama a atenção que esses números, eles estão em centímetros cúbicos, tá certo? Então, a questãozinha também direta, simples. Agora, a terceira questão, lembra quando eu digo, não é a primeira vez que eu digo isso, eu sempre digo nas aulas de prismas e pirâmides. Existem 3 polígonos regulares que eu tenho que saber, indo e voltando. Quadrado, triângulo equilátero e hexágono regular. A gente fez uma sobre quadrado, lá do quadrado a gente falou o que era o apótema. Naquele caso, a primeira questão, metade do lado. No triângulo equilátero agora nós lembramos o quê? A fórmula do triângulo equilátero e a altura do triângulo equilátero. E agora nós temos uma pirâmide hexagonal regular. Ou seja, a base ela é um hexágono regular, tá? Então vamos lá, considera a pirâmide hexagonal regular indicada na figura, com a aresta da base igual a 4 centímetros, e altura 3 centímetros. Pessoal, eu vou tentar aqui mostrar todos os segmentos que eu preciso ter, tá? O primeiro segmento aqui, ó, é a altura da pirâmide. É uma pirâmide reta, tá? Regular, então aqui é a altura. Neste caso, a altura é 3. 3 o quê? 3 centímetros. Esse é o primeiro segmento que eu destaco saindo do vértice da pirâmide. Eu tenho outro segmento, ó, saindo do vértice da pirâmide, indo para o vértice da base. Você tem esse segmento
chamado de aresta lateral. Não sei quem é o valor dele. Eu tenho um outro segmento, também saindo do vértice da pirâmide, e vindo para o ponto médio da base, da aresta da base, perdão. Qual é o nome desse segmento? Já falei hoje. A altura da face, também chamada de apótema da pirâmide. O outro segmento que eu tenho é esse segmento de baixo, que é a aresta da base. E a questão deu quanto? 4 centímetros. Eu tenho mais dois. Eu tenho um que vai sair do centro da base até o ponto médio da aresta da base. Neste caso, ele é chamado de raio, perdão, não, apótema da pirâmide, da base. Me engasguei aqui, peraí. Saiu do centro e foi para o ponto médio do lado do polígono, que nesse caso é a base. Nós temos aqui o apótema. Apótema da base. Ah, então quer dizer que eu tenho dois apótemas? Sim. Você tem dois apótemas e você tem duas alturas. O apótema da base está no chão, deitado. O apótema da pirâmide está na casca da figura, está na face da figura. A altura é a altura da pirâmide, aquela que sai lá do vértice, tá aqui, ó, vértice da pirâmide, e vai até o centro da base formando 90 graus. E eu tenho a altura da face, que vai sair do V e vai chegar formando 90 graus com a aresta da base. O que está faltando aqui, deixa eu ver se dá para você enxergar, dá. Aqui de amarelo, eu coloquei a medida de quê? Do raio. Só que eu vou colocar o raio com a letra preta, o R. Pronto. Então, esses aí são os segmentos que eu preciso. Que você observa no que a questão está pedindo praticamente, está pedindo todo, só não a altura e a aresta da base, porque eu já tenho. Mas está pedindo também as áreas, área da base, área lateral, área total e volume. Então, é uma questão simplesmente completa. Eu mudo a ordem, por quê? Porque eu mudei, não sei, tá? Eu achei mais fácil resolver nessa ordem. Primeira, área da base. O que foi que eu te disse sobre a área da base? A área da figura que forma a base. A base é um hexágono regular, então não tem para onde correr. A área é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Alexandrino, quem é esse L? A aresta da base, que nesse caso vale quanto? 4. Beleza? Então acabou-se. A área da base vai ser igual a 6 vezes a aresta da base é 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então a área da base vai ser 6 vezes 16 vezes a raiz de 3 sobre 4. A área da base vai ser 6 vezes 16 dividido por 4 é 4. A raiz de 3, logo a área da base vai ser 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Mas tem um detalhe, presta atenção. Como o valor que eu encontrei é algo que a questão pede, a Nina está me lembrando que eu sou obrigado a colocar a unidade. Se eu estivesse calculando o volume, aí eu calculei a área da base, para calcular o volume, eu não preciso colocar a unidade, né, correspondente da área. Mas nesse caso é algo que a questão pede. Tá? Então, nesse caso, eu tenho que colocar a unidade. Valeu, Nina. Um abraço. Apótema da base. O que a gente fala, todo professor, né, os meus companheiros, o que todo professor fala de um hexágono regular? Se você ligar, digamos assim, os vértices opostos, você vai observar que um hexágono regular ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, como você tem a propriedade que o raio é exatamente igual ao lado, então eu posso dizer que se o lado é 4, o raio, que é a distância do centro para o vértice, essa distância será 4. Mas o que é que ele está pedindo? O apótema da base. Como é que eu calculo o apótema da base? Sai do centro e vai para o lado. É essa distância. Obrigatoriamente, chegou, formou 90 graus,
e vai dividir o lado ao meio. Se vai dividir o lado ao meio, então esta medida, ela é igual a essa. Então você vai ter o que aqui? 2 e 2. E aí quem é a altura desse triângulo? É o próprio apótema que eu estou procurando. Então deixa eu chamar aqui o animal de A. Beleza? Bom, aí você vai ter aqui, ó, triângulozinho que eu posso destacar e aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras, você vai ter 4 ao quadrado vai ser igual. Deixa eu ajeitar aqui, meu irmão. Tanto espaço. 4 ao quadrado vai ser igual a zoada, o Pipo. O Pipo fica fazendo zoada aqui, meu irmão. A ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então você vai ter aqui, ó, 16 menos 4 igual a 2. Então 12 vai ser igual a 2. Então quem é o A? 2 raiz de 3. Como é algo que eu estou te pedindo, coloca a unidade. Centímetros. Beleza? Alexandre, tem aquelas aplicações do teorema de Pitágoras nas pirâmides retas, não tem? Tem. Eu posso adotar aquilo como sendo fórmulas? Pode. Se você for uma pessoa que tenha um poder de memorização muito grande, que não é o meu caso, eu tenho um leve retardo, né? Eu sou meio lesado para decorar coisas. Então significa dizer que se você tiver, vá para frente. Decore lá as aplicações e vai e mande brasa, tá? Aresta lateral. Primeiro, cadê a aresta lateral? Sai do vértice da pirâmide e vem para o vértice da base. Isso é a aresta lateral. O que é que eu tenho? Eu tenho a altura, Alexandre. Então marca a altura. Beleza. E se eu ligo a altura até o vértice, você tem o centro até o vértice, você vai ter o que aí? O raio. Então você tem aqui, ó, o vértice da pirâmide, o centro da base e um vértice da pirâmide. O que é que eu quero? A aresta lateral. O que é que eu tenho? 3. E esta medida é o raio. Como o raio ele é do mesmo tamanho do apótema, desculpa, do lado, então isso aqui vale 4. Mas, rapaz, Alexandre, meu irmão, eu estou vendo aqui uma coisa. O que é que você está vendo? Macho, isso aqui é um triângulo retângulo. Então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Claro, não é isso que eu estou te dizendo? Que você pode aplicar o teorema de Pitágoras nas pirâmides retas e eu sempre boto a regra para as pirâmides retas e regulares. Aí eu vou fechar o olho, tá? Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras numa outra pirâmide? Cara, dependendo da questão, você pode, tá? Peraí, pessoal, que eu pintar isso aqui, para mim é muito difícil. Falta ar, meu irmão. Eu tenho que pintar isso. E por que você pinta? Porque fica mais bonito, né, meu irmão? Fica mais, digamos o seguinte, eu dou destaque ao triângulo, entendeu? Aí fica uma coisa fantástica, né? E aí, para enganar o seu cérebro, eu vou jogar aqui uma aresta preta, e aí você percebe que você vai ter esse triângulo verde por trás, né? Exatamente. E aí, Alexandre, o triângulo 3, 4, 5. Sim, é o triângulo 3, 4, 5. Mas vamos só começar aplicando. Aresta lateral ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí, tranquilamente, você pode ir direto, que a aresta lateral, nesse caso, vai ser 5 centímetros. Não esqueça a unidade, tá? Apótema da pirâmide. Primeiro eu começo pelo que eu quero. O que é que eu quero? Apótema da pirâmide. Está aqui ele. Depois eu vou para onde o que eu tenho. Eu posso puxar a aresta lateral, mas eu não quero. Eu quero puxar a altura. Ligo o centro até o ponto médio, você vai ter o apótema da base. Aqui é
o vértice da pirâmide, o centro da base, tá? E aqui é o ponto médio. Você vai ter aqui o ponto médio. Esse ponto, ele é o ponto médio dessa aresta. Aqui você tem um A e aqui você tem um B. Beleza? Quanto é que vale o valor da altura? 3. Altura 3. Quanto é que é o apótema da base? Não sei. O apótema da base está aqui, ó. 2 raiz de 3. Então, 2 raiz de 3. E eu quero o apótema da pirâmide. Mais uma vez, que é a mesma coisa da altura da face. Aí você joga. Alexandre, enquanto tu tá resolvendo uma questão de boa, tu mesmo, só, tu faz essa onda todinha, tu pinta, não. Mas eu faço a figura. Por que, Alexandre? Porque como eu tenho um problema com memorização, antigamente eu conhecia o meu aluno, só fiz, né, a fisionomia, né? Eu nunca decorei nome. Hoje, eu não conheço ninguém, nem por nome, nem fisionomia. Porque todo mundo usa máscara, né, meu irmão? Nós estamos numa época onde a gente tem que usar as máscaras. Mas isso tudo vai passar. Vamos enganar aqui o cérebro, traço aqui, ó, a aresta, e você percebe que o triângulo ficou agora para onde? Para trás. Aplica o teorema de Pitágoras. O h ao quadrado, que é o apótemo da pirâmide ou a altura da face, vai ser 3 ao quadrado, mais quanto? 2 raiz de 3 ao quadrado. Então, neste caso, você vai ter h ao quadrado igual a 9, mais 2 raiz de 3 ao quadrado é 12. H ao quadrado é igual a 21. O h vai ser a raiz quadrada de 21 centímetros. Número esquisito, né, Alexandre? Sim, números esquisitos. Mas fazer o quê? Eu quero a área da face lateral. Nas pirâmides sempre são triângulos. Como essa pirâmide é uma pirâmide reta, eu tenho que esse triângulo é um triângulo aqui isósceles. Você tem um vértice, tá aqui o bonitinho, ó, certo? E eu vou destacar esses dois pontos, o A e o B. Aí para você se orientar, tá aqui, ó, a outra aresta será essa face mais escura que eu estou colocando aqui. Então, Alexandre, quer dizer que esse segmento que sai do vértice e vai lá para o ponto médio é a altura desse triângulo, sim. Então, neste caso, você tem uma medida de quanto? Raiz de 21. E o que é que eu posso dizer sobre a medida de AB? AB não é a aresta da base? Então, é o lado do hexágono, 4. Ah, então eu posso aplicar aquela fórmula geral. Claro, posso. Então, a área de uma face, você vai ter, ó, base vezes altura sobre 2, que é aquela fórmula, digamos assim, né, mais comum. A área de uma face vai ser 4 vezes a raiz quadrada de 21 dividido por 2. Então, a área de uma face vai ser 2 raiz de 21 centímetros quadrados. Beleza? Vamos para frente, vamos para a última tela, último quadro. Área lateral, área total e volume. Aqui não depende de figuras, porque são fórmulas prontas, tá? Como é que eu calculo a área lateral? A gente não já calculou, não. Eu calculei a área de uma face. Ele está pedindo a área lateral. Depois você tem a área total, que é a área lateral mais a área da base. Cuidado para não colocar duas vezes a área da base, porque aí passa a ser a forma do prisma. E o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Cuidado que tem que dividir por 3, tá? Então, a área lateral, você vai ter N, que é 6, e uma face, não lembro mais, 2 raiz de 21. Então, 2 raiz de 21. Então, a área lateral vai ser 12 raiz 12 raiz de 21 centímetros quadrados. Quem vai ser a área total?
A área total vai ser a área lateral, que é 12, raiz de 21, mais área da base, 24 raiz de 3. Isso aqui eu me lembro. Então, a área total, eu posso escrever 12 raiz de 21 como sendo 12 raiz de 3 vezes a raiz de 7, mais 24 raiz de 3, eu posso dizer que é 2 vezes 12 raiz de 3. Então, a área total, por que, hein, Alexandre, você fez isso? Para mostrar para você que você tem aí, no caso, 12 raiz de 3 em evidência. Então, multiplicado por raiz de 7 mais 2 centímetros quadrados. E por último, volume. Quem vai ser a área da base? 24 raiz de 3. Quem é a altura da pirâmide? 3. Sobre 3. Vai embora, bufo. Então eu vou ter que o volume vai ser 24 raiz de 3 centímetros cúbicos. Beleza? E aí a gente termina a questão. Questão muito longa, mas uma questão completa, tá? Onde eu passei por todos os passos, eu resolvi uma questão de pirâmide quadrangular, uma de pirâmide triangular regular e uma de pirâmide hexagonal regular. Beleza? Aí são os lugares, né? Nas mídias que vocês me, me, me alcançam, não. Falou a palavra. Me acham, tá? Se tanto pode pegar aqui no canal, ou então lá no Instagram, tranquilo? Eu sempre coloco lá no Instagram o que eu vou postar no canal na semana seguinte, tranquilo? Show de bola? Um beijo grande no coração, fiquem com Deus, um forte abraço, não desistam dos seus sonhos, por mais difíceis que eles sejam. Mas tem um detalhe, se você não chegar lá, você vai estar muito próximo. E aí, na caminhada, você se torna sempre uma pessoa melhor. Beleza? Não existe sucesso se a pessoa não correr atrás. Difícil é, mas é a única chance que nós temos. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.